Meu irmão, só um minutinho, só um minutinho. Eu acho que... Não, agora, pronto, agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Muito bem, muito boa Pronto. noite a Meu você que irmão, nos acompanha. Pode falar. muito boa noite, meu irmão. Estamos aqui para falar sobre a intercessão dos santos, provada na Bíblia. E, como você muito bem sabe, antes de qualquer coisa, nós que somos representantes do Deus Altíssimo, devemos pedir a intercessão, né, e a presença do Deus Santíssimo, invocando ele em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Filho. Amém. Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos em tua presença para ensinar o Santo Evangelho a todos aqueles que estiverem interessados de verdade em aprender. E para isso, te bendizemos e te louvamos por essa oportunidade, para o engrandecimento do seu santíssimo nome. Pedimos a tua bênção para que iniciarmos essa discussão, essa aula sobre a intercessão dos santos. E bendizemos-te pela intercessão da Virgem Maria Santíssima, de São José e de todos os santos e santas do Senhor e anjos do Senhor. Amém. Muito bem, estou aqui à sua disposição para que a gente possa abordar esse assunto, um assunto muito interessante. Meu nome é Lúcio, né? Eu sou funcionário público, passei pelo protestantismo, por várias religiões, até ser católico. Sempre fui uma pessoa muito questionadora e muito investigadora das coisas. Nunca me conformei com tudo que as pessoas me dizem. Já fui budista, já frequentei os terreiros de Umbanda, já fui protestante de várias denominações, como a Assembleia de Deus, Igreja Universal, Igreja do Véu, que é a Congregação Cristã no Brasil, Igreja Deus e Amor, Igreja Quadrangular. Também tive uma passagem rápida pelo Salão do Reino, algumas visitas que fiz ao Salão do Reino da Testemunha de Jeová, porque tive uma irmã Testemunha de Jeová, Igreja Batista, uma igreja americana que é chamada apenas Igreja de Cristo, Igreja Bíblica, perdão, e várias outras passagens rápidas por outras denominações, como a Igreja Renovada do Brasil. E depois eu caí no mundão, porque tive uma decepção amorosa, e às vezes o cara vai para a igreja mais para trás porque a namorada leva, ou porque os pais obrigam, essas coisas, né? Mas sempre fui muito curioso e sempre busquei a verdade das coisas. Quando já adulto, já com mais de 30 anos, eu já na faculdade de Direito, eu voltei a ler sobre a civilização ocidental para defender o legado civilizacional do Ocidente diante de tantos ataques que a nossa civilização ocidental vem sofrendo. Eu me deparei com um fato inegável, que é o fato de que a Igreja Católica construiu toda a civilização ocidental. Isso aí perpassa pelo moderno hospital, como nós conhecemos, que surgiu na Alta Idade Média, com as ordens hospitalares, perpassa pela criação das universidades, né? Muitos defensores do Islã dizem, não, mas lá no Marrocos, lá no norte da África, já existiam as madraçás. Eu disse, não, mas as madraçás, elas eram instituições de ensino dedicadas ao exclusivo ensino e estudo do Corão. Não eram instituições focadas no ensino das ciências naturais, né, da medicina, da teologia, como as universidades de Bolonha, de Paris e outras universidades que a Santa Igreja Católica criou. Aí começou o meu processo de conversão a partir de um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E aí o meu processo de conversão se iniciou por volta de 2014, 2015, e ele está acontecendo até hoje, porque todos os dias nós pecamos e precisamos fazer aquilo que no judaísmo é chamado de techuvá, que é a conversão diária. Toda vida que nós pecamos, nós ofendemos, nós ferimos o coração de Jesus Cristo, Santíssimo, Sagrado Coração de Jesus, e precisamos nos converter todos os dias. O processo de conversão é diário. Entrando diretamente no assunto sobre a intercessão dos santos, eu gostaria de iniciar
o assunto, chamando a atenção de vocês sobre a palavra família. O que é uma família? Porque antes de nós falarmos da intercessão dos santos, nós temos que falar duas coisas. O que é família e o que é comunhão dos santos. Por quê? Porque sem o entendimento do que é uma família unida e amorosa, você não sabe o que é a intercessão dos santos. Tá bom? E vamos também refutar, rechaçar algumas falácias que os nossos irmãos protestantes dizem, ou algumas objeções que eles apontam contra a intercessão dos santos. Fazendo aqui um rápido trabalho de introdução, o que é uma família? É um grupo de pessoas unidas e amorosas que cuidam, onde as pessoas cuidam umas das outras. Os irmãos cuidam uns dos outros. Nós temos aqui, por exemplo, a menção à família de Deus, que é a igreja. A igreja é a família de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículos 19, onde está escrito: assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19. A família, nós sabemos que é a base de uma sociedade saudável. Uma família unida e amorosa, e a nossa sociedade precisa ser cada vez mais cristianizada, ela é a base da sociedade. Porque ela é o clã, ela é aquele grupo de pessoas que estão ali se unidas para o que der e vier. É claro que nós sabemos que existem famílias desunidas, mas isso aí não é o padrão que Deus espera. Não é o padrão que Deus sonha. A família é um grupo de pessoas unidas com um chefe de família. Hoje em dia já tem a figura da chefe de família, da mulher, né? Porque muitas vezes o homem irresponsável abandona o lar e ali o cuidado com as crianças fica a cargo da esposa, da mãe, da mulher que foi abandonada. Mas em torno de uma figura central de autoridade, que no nosso caso é Deus, né? Deus Pai. E nessa família, uns irmãos pedem pelos outros, porque todos eles se amam. Todos eles se amam e se amam muito. E para quem tem de vocês que estão nos assistindo, para quem tem família unida, vocês sabem muito bem que a mãe fica ligando para saber como o filho está. O irmão fica ligando para desejar bom dia, um bom dia de trabalho para o outro. Se o irmão, um dos irmãos sumiu, não dá notícias, a família toda se preocupa. Os pais se preocupam. Isso é uma família unida e amorosa. E se uma família humana é assim, que dirá a família de Deus, que é a igreja. Tá certo? Eu ia também entrar aqui, isso é importante que eu fale, na definição de igreja. O que é igreja? Né? Porque, infelizmente, os nossos colegas protestantes, como eles não estão na igreja verdadeira, vocês não estão, infelizmente, cria-se uma ficção, uma fantasia de que igreja é algo invisível. Ou se passa ao contrário, de que é alguma coisa visível. E o que eu quero dizer para você é que igreja, ela tem as duas dimensões, a dimensão visível e a dimensão invisível. Você vai encontrar o que é de fato a igreja lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 18 a 24, que é o contexto geral do que é a igreja. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, Testemunho de Jeová, diz que o autor de Hebreus é Paulo. Mas isso não é um consenso entre os estudiosos da Bíblia, entre os acadêmicos, não é consenso, porque o estilo escriturístico difere. Pois bem, lá o autor de Hebreus vai fazer a comparação entre as duas assembleias, as duas congregações. A congregação de Moisés, que é da antiga aliança, e a congregação de Cristo, que é a igreja, a congregação da nova aliança. E aí ele diz, lá a partir do versículo 18, o contexto é do 18 ao 24. Ele diz que aquela congregação de Moisés não teve permissão para chegar ao monte palpável, ao monte que se podia tocar, ao Monte Sinai, porque Deus se manifestou sobre o Monte Sinai,
Mas a congregação israelita não podia chegar perto. Até um animal que tocasse no monte deveria ser morto, né? Então, era uma assembleia que tinha uma limitação. Nós sabemos que o Antigo Testamento era uma preparação para o Novo. E aí o autor vai dizer que, olha, nós não fizemos como Moisés, mas vocês, ou seja, os cristãos, chegaram não àquele monte palpável, mas a Jerusalém celeste. Veja bem, o autor de Hebreus estava escrevendo cartas para pessoas naturais, pessoas de carne e osso, mas dizia que essas pessoas já haviam chegado a Jerusalém celeste. Por quê? Porque os cristãos que iam falecendo, entre aquelas pessoas que liam as cartas, já estavam no céu, como mostra lá Hebreus 12, 23, 22 a 24, para ser mais exato, que diz que no céu existem milhões de anjos, Deus Pai, Cristo e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Algumas versões dizem assim, os espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Justo, em hebraico, é tzadikim. Tzadik, no hebraico, são os justos. É importante dizer que a Bíblia foi escrita em cultura judaica. E sem uma compreensão básica de judaísmo, você não vai entender direito a Bíblia, tá certo? Mas isso aí é um assunto para outra live. Pois bem, essa igreja está na terra e está no céu. A igreja não está só na terra e a igreja não é uma coisa invisível que está só no céu. Paulo, lá em Atos, capítulo 8, capítulo 9, que diz que Paulo fazia uma devassa na igreja. Mas Paulo prendia espíritos? Não. Paulo prendia homens e mulheres de carne e osso e levava para a prisão. E maltratava essas pessoas. Então a igreja, e a Atos diz que Paulo devassava a igreja. Ou seja, prendia homens e mulheres cristãos. Tá bom? Então, família, grupo de pessoas amorosas, uns cuidando uns dos outros. Igreja, grupo de pessoas que estão aqui e que estão no céu, como mostra Hebreus 12, do 18 ao 24, quando o autor de Hebreus vai comparar as duas assembleias, a de Moisés e a de Cristo. Que Moisés é o novo, Cristo é o novo Moisés, né? Muito bem. Vamos passar agora para falar da comunhão dos santos, porque a intercessão só acontece porque nessa família amorosa, que é a igreja, os irmãos se preocupam uns com os outros. E eles pedem a maior autoridade que existe, que é Deus Pai, uns pelos outros. Jesus também é intercessor. Só que, ao contrário do que dizem os protestantes, da mentira cabeluda que é dita no protestantismo, Jesus não é o único intercessor. Muito pelo contrário, eu vou provar para vocês, e eu sou muito, muito detalhista. Eu vou provar para vocês em Romanos 8 que lá é utilizada a palavra também. Né? Também implica multiplicidade de escolhas, multiplicidade de elementos. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Eu quero chamar a atenção de vocês agora, meus queridos, caríssimos, já falei do conceito de família, já falei do conceito de igreja, quero falar da comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É como um conjunto de átomos dentro de uma molécula, todos interligados, todos unidos ali, né? Preocupados uns com os outros, querendo o bem uns dos outros, pedindo a Deus uns pelos outros. Isso é a comunhão dos santos. Mesma fé, mesmo sentimento, mesmas opiniões, mesmo Espírito Santo, entre todos os cristãos. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, abre aspas para o apóstolo amado, discípulo amado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo João está dizendo que anunciou o evangelho aos cristãos para que todos tenham comunhão uns com os outros, e a comunhão
de João e dos outros apóstolos é com Jesus Cristo. Ou seja, se eu tenho comunhão com João, naturalmente eu tenho comunhão com Jesus Cristo. Isso é uma decorrência lógica, tá certo? Foi que Cristo disse lá em Lucas 10:16 para os discípulos: quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, rejeita a mim e ao Pai que me enviou. A partir do momento, isso é comunhão dos santos, total. A partir do momento em que um protestante rejeita um santo de Deus, ele está rejeitando, ao mesmo tempo, a Jesus e ao Pai. Ah, mas eu não preciso dos santos. Ah, mas eu não preciso de Maria. Mentira! Refutado por 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo faz uma comparação entre a igreja e um corpo, e você sabe muito bem que os membros do corpo devem estar todos em comunhão, em união uns com os outros, para que o seu corpo consiga se movimentar direito, para que o seu corpo consiga se movimentar com saúde. E Paulo faz essa comparação entre a igreja e o corpo e diz assim, o olho, tipo assim, o olho não pode dizer ao pé, não, a boca não pode dizer ao pé, não preciso de ti. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que um membro não pode dizer assim, eu não preciso do santo fulano de tal. Já se excluiu da igreja. Pois bem, 1 Coríntios, eu já citei 1 João 1:3, agora eu vou citar 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 25 a 27, que diz o seguinte, olha aí o que é um grupo, um corpo de pessoas unidas, né? Uma igreja, uma família. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha aí, o que é a igreja? A igreja é um conjunto de pessoas amorosas, debaixo da autoridade de Deus Pai, uns amando os outros e pedindo uns pelos outros, principalmente pelos cristãos que estão aqui na Terra. E aqui na Terra nós também pedimos uns pelos outros, porque é nossa obrigação, é nosso dever, e eu vou provar isso. E Paulo diz o seguinte, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha só, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, olha aí a veneração dos santos, todos os membros se regozijam. O que é se regozijar, Lúcio? Se alegrar, ter prazer. Portanto, Paulo diz que quando nós honramos um santo do Senhor, todos os membros se alegram, ok? Muito ao contrário da mentira protestante de que se nós honramos um santo do Senhor, nós estamos tirando a honra de Deus, porque eles estão em comunhão com o outro. É a mesma coisa com uma família. Se um homem e uma mulher têm um filho pequeno e esse filho vai na escola, a ofensa que essa criança receber, será que vai parar só na criança? Não. Essa ofensa vai passar para os pais. Os pais irão se sentir ofendidos também pela ofensa que o filho recebeu. De outra forma, se o filho recebe um elogio, tira notas boas, é uma criança bem comportada, é uma criança esforçada, inteligente, o elogio que aquela criança recebe alegra seus pais. Alegra seus pais. É por isso que Deus, quando Arão e Maria, irmãos de Moisés, tiveram inveja, falaram mal de Moisés, não estou lembrando agora se é em Números capítulo 12, versículo 8, ou se é o contrário, Números, acho que é Números 12, 8, ou é Números 8, 12. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Maria e Arão falam mal de Moisés, e Deus pergunta a ele, como é que vocês não têm medo de falar do meu servo Moisés, já que ele fala cara a cara comigo? Né? Então, isso é comunhão de Deus com seus santos, tá bom? Vamos agora, eu já defini família, eu já defini igreja, né? Eu já defini comunhão dos santos, eu quero agora definir o que é intercessão. Porque essa é uma definição, esse é um conceito que, infelizmente, muitos dos protestantes, especialmente os protestantes menos estudados, menos escolarizados, menos instruídos nas Sagradas Escrituras, eles têm uma certa dificuldade em definir, entender o que é intercessão. Muitos deles dizem que a gente pedir intercessão de um santo é idolatria. Meu Deus do céu, cara.
como os nossos irmãos protestantes são despreparados em Sagradas Escrituras. E como a gente se engana com esse povo quando a gente não tem o conhecimento suficiente, né? Porque, meu querido, quando a gente não tem suficiente conhecimento de Escritura, aquela pose que os nossos irmãos protestantes fazem nos deixa impressionados. Um protestante chega na tua casa, tu tem lá o Salmo 91 aberto, cheio de poeira na sua estante, não lê a Bíblia, não lê o catecismo, não lê os documentos da igreja, não se santifica, não se mortifica, não faz jejum, não ora, não faz nada, vai na missa uma vez por ano ou uma vez por mês e acha que é católico. E aí, um protestante chega na sua casa e pega a sua Bíblia e abre na parte que ele quer, porque evidentemente ele vai abrir na parte que ele quer, por oportunismo, né, para te manipular. E aí vai ler um versículo recortado, como se fosse um pedaço de melancia, picotado do seu contexto. E aí você que não tem, meu querido irmão, minha querida irmã, o conhecimento necessário, o suficiente de escritura, aí tu vai ficar de boca aberta. Ah, é mesmo. Rapaz, eu estava enganado na igreja católica. Esse cara aí é que sabe de Bíblia mesmo, esse pastor aí, esse meu irmãozinho aí, é que sabe de Bíblia mesmo. Eu vou congregar na igreja dele. E aí você entra numa espiral de mentira, de engano e de autocontradição. Mas, assim, vamos Entra na barca furada, né? Entra na barca furada. Né? Entra na barca furada. O testemunho de Jeová, cara, ele chega numa casa da pessoa, eles pedem, você tem Bíblia? Aí o cara, tem. Geralmente todo mundo tem, né? Uma Bíblia em casa, né? Mesmo que não leia. Deixa eu ver sua Bíblia aí. Aí ele vai direto no ponto que ele quer. E ele lê na Bíblia da pessoa. Ele não olha, ele não mostra a Bíblia dele. Isso cria um efeito psicológico muito forte na pessoa, porque a pessoa vai dizer assim, o cara me mostrou na minha própria Bíblia, rapaz, eu não li a Bíblia, agora eu vou ler a Bíblia com o testemunho de Jeová. Agora eu vou estudar a Bíblia com o testemunho de Jeová. E aí ele vai e começa a acreditar que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, né? Que a alma, a alma morre, né? Ele vai acreditar num monte de baboseira, que é a Bíblia mais adulterada de todas, é a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia da Testemunho de Jeová. Pois bem, o que é intercessão, Lúcio? É muito simples. Intercessão é você pedir a uma pessoa em favor de outra. É só isso. Para pedir, olha aqui para mim, para pedir não precisa ter poder, basta ter boca. Poder precisa quem vai atender ou não o pedido, que é Deus. Tá bom? Eu já vi protestantes dizer assim, mas Deus não deu o poder de interceder. Poder de interceder, meu irmão? Que eu saiba, para pedir, basta ter boca, meu irmão. Poder que precisa ter quem vai atender o pedido. Não é quem vai pedir. Pedir, até o mendigo pede, meu irmão. O mendigo pede para o milionário. Se o milionário vai atender, vai dar esmola a ele, é outra questão. Mas o mendigo, para pedir ao milionário uns trocados, ele não precisa ter poder nenhum. Só precisa ter boca. Então, eu vou fazer aqui uma comparação com o prefeito da minha cidade. Tá? Um prefeito, uma prefeita. Todo prefeito, todo político tem o seu chefe e tem o seu assessor, o seu conjunto de assessores. Vocês sabem muito bem. O presidente da República tem seus ministros, o prefeito da cidade tem os seus secretários, o governador do estado também tem seus secretários. E eles servem de ponte entre o cidadão comum e a autoridade. Tá certo? Então, se eu chego lá na prefeitura da minha cidade, a minha rua está lá com um buraco, ninguém faz nada, está todo mundo revoltado, e aí eu vou lá no chefe de gabinete, bato na porta dele e diz assim, fulano, rapaz, fale com o prefeito, você tem mais intimidade com ele? Você tem mais amizade com ele? Fale com o prefeito aí, para ele mandar consertar aquele buraco lá da minha rua, que está todo mundo reclamando. Faça isso aí por mim. Eu estou pedindo a intercessão do secretário para que ele fale com o prefeito, se aproveitando da maior amizade que eles têm um com o outro, em prol de mim e dos moradores da minha rua. Isso é intercessão. Não é nada demais. Tá bom? Agora nós vamos entrar na Bíblia de forma mais densa. E peço só um pouquinho de atenção, que eu estou com 2 celulares aqui, né? Essa live está sendo um pouco de improviso.
Mas as nossas próximas lives serão lives mais bem elaboradas, né? Eu espero que sim. Então, a definição de intercessão é muito simples. Vamos desde já pedindo, até desculpa interrompê-los, vamos pedindo desculpa também, qualquer falha, quem estiver nos acompanhando. Claro. Aproveitar também para mandar um abraço aqui para o querido amigo Charles, aqui, que está nos acompanhando. Abração, meu irmão. Querido amigo, Deus abençoe. É calvinista, Deus... mas está aqui acompanhando a live. É calvinista, mas a Igreja Católica também acredita na predestinação, não da forma que Calvino acreditou, né? Que a predestinação é irresistível. Isso não existe. Né? Isso não existe porque, se existisse, Deus não poderia ser juiz de ninguém. Pois bem, vamos voltar à intercessão. Eu vou provar na Bíblia, nada de achismo, nada de opinião pessoal. Bíblia. Também não vou recorrer à patrística, nem à tradição, nem ao magistério. Bíblia, apenas Bíblia. Eu vou provar que os homens intercedem na terra, e nisso os protestantes concordam com a gente. Eu vou provar que os homens intercedem no céu, e nisso os protestantes divergem de nós, católicos. E vou provar que os anjos intercedem também. Tá bom? Vamos começar. Abra a sua Bíblia. Já defini o básico: intercessão, igreja, família. Vamos agora para Gênesis capítulo 20, versículo 7. Qual é o contexto de Gênesis 27? O contexto é que o rei Abimeleque tinha se apossado da mulher de Abraão, Sara, uma mulher muito bonita. Abraão disse que era irmã dele e não estava mentindo de todo. Abraão tinha medo que a mulher dele fosse tomada e ele fosse morto, quando o pessoal do reino de Abimeleque descobrisse que era a mulher dele, por uma questão de possessividade, matassem ele e pegassem a mulher dele. Passou a dizer que era a irmã dele. E aí o rei, né, maior autoridade do país, do reino, pegou Sara e levou para o palácio dele. Só que não teve relações sexuais com Sara ainda. Não tinha tido. E aí Deus aparece em sonhos a Abimeleque e diz o seguinte: curto e grosso, tu vai morrer porque tu pegou uma mulher casada, bicho. Tu vai morrer. E aí Abimeleque diz: não, que é isso? Eu estava na inocência, eu não sabia. E Abimeleque começa a se desculpar com Deus, começa a se explicar. E no versículo 7, Deus diz o seguinte: ó, olha, Deus estabelece a obrigatoriedade da intercessão. Deus diz o seguinte: percebam, devolve agora a mulher deste homem, que é profeta. Estou usando Bíblia protestante, tá? As passagens que eu uso aqui, geralmente são de Bíblias protestantes. João Ferreira de Almeida. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Aqui, eu não vou trazer o versículo para cá, mas Deus também tinha punido as mulheres do reino de Abimeleque, todas as mulheres, fechando o útero delas. Elas estavam estéreis pelo pecado do rei. Tá certo? Todos os habitantes pagaram pelo pecado do rei. E aí eu pergunto a você, cara pálida, será que Deus não poderia ter resolvido essa questão com o próprio Abimeleque, já que Deus apareceu para ele e falou diretamente com ele? Por que Deus não escutou as desculpas de Abimeleque? Só que os dois não podiam dizer: não, está tudo bem, o senhor me perdoe, eu vou devolver a mulher do homem, não toquei nela, por favor, me perdoe. E Deus ter resolvido ali: não, tudo bem, eu vou lhe perdoar. Não foi isso que aconteceu. Deus quis que um grande santo como Abraão, um dos maiores santos da antiga aliança, nosso pai na fé, nosso pai Abraão, porque é pai na fé de todos os que creem, segundo o livro de Gálatas, Deus quis e estabeleceu que Abraão intercedesse por Abimeleque e pelo reino de Abimeleque. E aí a Bíblia vai dizer que quando Abraão intercedeu, realmente eles foram curados. Tá bom? Então é o primeiro versículo. Segundo versículo, 2 Reis, capítulo 19, versículos 2 a 4. Né? O rei de Israel, Zedequias, estava muito preocupado com as ameaças que o reino vinha sofrendo, na época do profeta Isaías. E os versículos 2 a 4 diz o seguinte: mandou o prefeito do palácio, Eliacim, algumas versões dizem Eliaquim, o escriba Sobna e os deões dos sacerdotes, revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias, hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Opróbrio significa humilhação.
Os filhos estão a ponto de nascer e não há força para dá-los à luz. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mor, enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo e talvez o castigue pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, por esse resto que ainda subsiste. Então o rei de Israel pede a um santo como Isaías, né, um homem santo, que rogue pelo povo de Israel. Tá bom? Agora vamos para a 2 Reis, capítulo 1, versículos 13 a 15. Qual era o contexto disso aí? Eu nunca gosto dessa mania protestante de citar o versículo isolado do contexto. Eu sempre gosto de explicar as coisas. Né? Qual era o contexto aí? Era um contexto também de perigo para Santo Elias. Para Santo Elias, um rei perverso, né? Um rei pecador, que não tinha muita comunhão com Deus, ou talvez nenhuma comunhão com Deus, mandou 3 grupos de 50 homens prender o profeta. 50 homens, 50 soldados, mais o seu comandante. 3 pelotões, totalizando 153 pessoas, dividido em 3 pelotões. O primeiro pelotão foi prender Santo Elias. Santo Elias fez muito amigo de Deus, muito íntimo com Deus, em comunhão total com Deus. Fez com que descesse fogo do céu e matasse todo mundo queimado. O rei teimoso mandou um segundo pelotão com mais 50 homens e um chefe. A mesma coisa aconteceu. Desceu o fogo do céu e consumiu aqueles homens, aqueles 51 homens. O rei mais teimoso ainda mandou mais um terceiro. Só que o comandante aí foi esperto, né? O comandante do terceiro grupo aí não foi bobo, não. Né? Ele sabia que a comunhão de Santo Elias com Deus era tão grande que Deus tinha matado 102 pessoas anteriores, né? Os soldados anteriores que foram prender Elias. Olha o que foi que o esperto falou o seguinte, ó, pela 2 Reis, capítulo 1, versículos 13 a 15. Pela terceira vez, mandou o rei um chefe com seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos, olha, se prostrou a um santo. Nem era idolatria, olha, a Bíblia nem diz que isso é idolatria. Deus atendeu imediatamente o pedido dele. Ele podia ter pedido diretamente a Deus, mas ele não pediu a Deus, ele pediu a um santo. Tá certo? Podia ter pedido a Deus? Podia. Mas tinha um santo ali na frente dele. E se esse santo dissesse assim, ó, desça fogo do céu e te consuma também? E aí? Opa, vou primeiro, né, pedir a intercessão aí do santo, né? Pela terceira vez, mandou um rei, um chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe, dizendo, peço-te, ó homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos, e a destes 50 homens, teus servos. Pediu pela própria vida e pediu pela vida dos seus 50 soldados subordinados. Veio o fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes. Mas agora é que a minha vida tem algum valor aos teus olhos. E o que foi que Deus decidiu? O anjo do Senhor disse a Elias, desce com esse homem, não temas. Elias levantou-se e desceu com ele à casa do rei. Olha aí, o homem pediu a intercessão do santo. Suplicou pela própria vida. Suplicou pela vida de terceiros. O que foi que Deus fez? Atendeu. Olha aí a intercessão. Atendeu. Tá certo? Atendeu. Vamos para Jó 42, que em Jó 42 acontece a mesma coisa que aconteceu em Gênesis 20, com o caso do rei Abimeleque. O caso de Jó, todo mundo conhece o sofrimento de Jó. Né? Todo mundo sabe o grande sofrimento que Jó passou. Sofrimento que seria impossível um cristão comum, que não tenha uma grande comunhão com Deus, um grande fervor, um grande desenvolvimento espiritual, passar sem blasfemar. Né? Você vê que até a mulher de Jó dizia, amaldiçoa esse teu Deus, e ficava blasfemando. Né? Mas Jó se manteve firme, o grande santo de Deus. Jó era tão santo que até Deus se orgulhava da santidade de Jó. Né? Deus olhou assim para Satanás e disse, tu vendo aí, ó? Tá vendo lá, meu servo Jó? Ali é que é santo, tá vendo lá? Entendeu? Deus se orgulhava, Deus tinha um prazer muito grande na santidade, na obediência de Jó. Um homem totalmente obediente e santo. Né? E os 3 amigos de Jó, Elifaz,
Bildade e Zofar, tinham falado umas coisas erradas a respeito de Deus. Que coisas são essas, Lúcio? Entre outras coisas, os três amigos de Jó tinham falado que Deus não confiava nos seus anjos, que Deus não confiava nos santos, nem nos anjos ele confiava, que Deus era desconfiado. Então Deus se irou, se irritou contra os três amigos, porque evidentemente isso não é verdade. Os santos anjos são pessoas muito santas, eles estão em comunhão total com Deus e veem a face de Deus. Né? Tanto é que lá em Apocalipse 21, 27, vai dizer que no céu, na Jerusalém Celeste, não entra coisa alguma impura, profana. Né? Tudo que tem lá é muito santo, é muito puro. Né? E os três amigos de Jó tinham falado bobagens sobre Deus, né? Coisas pesadas, né? Coisas que Deus ficou irritado. Vamos lá. Jó 42, versículo 7 e 8 diz o seguinte: depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou irado contra ti. Imagine escutar isso do Deus Altíssimo, né, rapaz? Estou irado contra ti e contra teus dois amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias, por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Então Deus está dizendo o quê? Pela amizade que ele tem a Jó, ele não vai punir os três amigos de Jó. Mas pede que os três amigos de Jó procurem Jó para que Jó interceda por eles. Mesma coisa de Gênesis 20. Ou seja, Deus poderia ter muito bem resolvido a questão ali com os próprios três amigos, né? Com os três homens, né? Ele faz Bildade e Zofar. Vem cá, foi o que vocês fizeram, vocês falaram mal de mim e tal. Aí eles podiam pedir perdão, e Deus poderia perdoar ali mesmo, tudo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que Deus não aceita desculpas de pecadores. Os pecadores precisam de um santo que interceda por eles. Eu vou mostrar também em 1 João capítulo 5, versículo 16. Viu? E Tiago 5 também. Mas eu ainda estou no Velho Testamento. Então tá aí, né? Agora mostrei no Antigo Testamento que o próprio Deus, tanto em Gênesis 20 como em Jó 42, exige que homens santos como Abraão e Jó intercedam pelos homens pecadores, tá certo? É uma exigência de Deus, ele estabelece isso, e isso não pode ser questionado, porque ele é Deus. E agora vamos passar para rápidas passagens aqui do Novo Testamento. Primeira passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Paulo diz o seguinte: irmãos, orai também por nós. Tranquilo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós. Paulo está pedindo a intercessão. Um apóstolo, né? Maior autoridade, né? Paulo diz que, em primeiro lugar, Deus colocou os apóstolos, ou seja, eles estavam lá no topo da hierarquia da igreja, mas ele pede a intercessão dos cristãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Paulo vai aqui agradecer as orações dos cristãos de Corinto, porque, de acordo com Paulo, são essas orações que têm o poder de livrar eles de perigos de morte. Vou ler aqui na Bíblia, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Ele aí é Deus, ele nos livrou e nos livrará de tamanhos perigos de morte. Sim, esperamos que ainda nos livrará, se nos ajudardes também vós, ou seja, se vocês nos ajudarem, com vossas orações em nossa intenção. Assim, essa graça obtida por intervenção de muitas pessoas, lhes será a ocasião de agradecer a Deus a nosso respeito. O que é que Paulo está dizendo? Que a intercessão dos cristãos de Corinto livrará Paulo e os companheiros de Paulo da morte, e que essa graça alcançada será a ocasião para os próprios coríntios agradecerem a Deus por Paulo e os companheiros de Paulo estarem vivos e bens, com saúde. Tá bom? Tudo isso vocês podem consultar, vendo, vocês podem reprisar o vídeo, voltar o vídeo, pausar o vídeo e ver na própria Bíblia. Eu estou usando passagens de Bíblia protestante, tá bom? Aqui eu coloco numa Bíblia católica,
que está mais de acordo com o texto hebraico e grego original. Mas eu prefiro colocar passagens das Bíblias protestantes. Agora nós vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 16, e aqui que eu gostaria de você colocar essa sua atenção. Tá certo? Atenção aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte. Olha aí como a Igreja Católica segue assim a Bíblia à risca. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze, na versão protestante tem ore, e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Que pecado é esse para a morte? Nós sabemos que todos nós morremos. Então, a morte aí não é a morte do corpo, é a morte da alma. É a separação definitiva da alma de Deus no inferno. Por isso que é pecado mortal. Olha aí o pecado mortal que a Igreja Católica chama pecado venial, pecado mortal. O pecado mortal é esse pecado aqui que João diz lá em 1 João 5,16, pecado mortal, pecado para a morte, que gera a morte da alma no inferno. E João está dizendo aqui, meu querido, que a intercessão de um cristão pelo outro que está em pecado vai salvar a vida dele, que Deus lhe dará vida, ou seja, ajuda na salvação da alma do cristão. Tá certo? Então, o cristão pecou, peça a intercessão de um santo. Ah, não, mas eu posso pedir a intercessão do meu pastor, eu posso pedir a intercessão do padre. Pode, sem sombra de dúvida. O problema, meu querido, minha querida, é que um padre e um pastor ainda podem pecar. Um santo que está no céu não peca mais. Está em total estado de perfeição. Está lá em Hebreus 12, 23. No céu não pode ter pecado. O céu é pura santidade e pureza. Tá bom? Então, o santo no céu tem muito mais intimidade com Deus do que uma pessoa que ainda está sujeita a pecar aqui na terra. Muito mais. Porque já estão em estado de perfeição, aperfeiçoados, e já estão fazendo parte da natureza divina, segundo Pedro 1, versículo 4. Tá bom? Então está aqui, né? João dizendo que a intercessão de um cristão por aquele outro irmão dele que pecou, o meu irmão pecou, então eu vou ter que interceder por ele para que Deus salve a alma dele, para que Deus lhe dê a vida e ele não seja condenado ao inferno. Quer ver a confirmação disso aí? Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, e que Tiago diz assim, ó. Olha como diz São Tiago. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Presbítero significa, do grego, ancião, ou sacerdote, a mesma coisa. Nós, na Igreja Católica, chamamos os padres de presbíteros. Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aí eu costumo dar a unção dos enfermos da Santa Igreja Católica. A unção dos enfermos é um dos sacramentos ensinados pela igreja, ensinados aqui na Bíblia. Ungir o doente com óleo em nome do Senhor, unção dos enfermos. O que é que acontece com a unção dos enfermos? A oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Intercessão dos presbíteros da igreja e a unção do óleo restabelece o enfermo, se assim Deus quiser, porque pode ser que Deus tenha decretado que aquele enfermo ali vá morrer com aquela doença, né? Restabelecerá o enfermo. Se ele tiver pecados, os pecados serão perdoados. E o Senhor lhe dará, lhe serão perdoados. E a oração de fé salvará o enfermo. Salvará o enfermo. Tá bom? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande o quê? Eficácia. A intercessão dos justos, intercessão dos santos. Aqui na terra. Tá certo? Todos nós somos chamados a sermos santos aqui na terra e com muito, muito mais santidade no céu. Então, eu estou provando que a intercessão de uma pessoa pode salvar a vida da outra, pode salvar a alma da outra. Portanto, os cristãos participam do processo de salvação dos seus irmãos, através da intercessão. Vamos agora, eu deixei essa passagem por último aqui no Novo Testamento, porque
essa é a passagem, queria que você prestasse bastante atenção. Essa é a passagem mais mal empregada por protestantes desonestos. Preste atenção no que eu vou mostrar para você aqui agora. Abra a sua Bíblia com toda a calma. Isso aqui não é momento para pressa. Isso aqui é momento para pregação da verdade do Evangelho. Não é coisa para você que depois vai ver o vídeo, não é coisa para você pular por minuto não sei o quê, por minuto 20, por minuto... Não. É coisa para você saborear. Você deve ler a Bíblia saboreando cada palavra, cada versículo, cada vírgula, sem pressa. Por isso que nós, na Igreja Católica, temos uma coisa chamada leitura orante. Leitura orante. Tá certo? Eu queria chamar a sua atenção, toda especial, para 1 Timóteo, capítulo 2. Porque essa passagem é a passagem mais deturpada, mais usada com má fé por protestantes desonestos. E nós sabemos que existem muitos protestantes que são pessoas honestas e sinceras. São pessoas que procuram a verdade. Eu fui um protestante sincero que procurava a verdade. Eu fui um protestante sincero. Mas tem muito protestante picareta, cara de pau, mentiroso, desonesto. Não vou generalizar, seria leviandade da minha parte. Seria falta de respeito. Mas tem. O que é que o protestante médio faz? O protestante que não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a verdade. Ele objeta o seguinte: não existe intercessão de santo coisíssima nenhuma, porque somente Jesus é o nosso mediador. E aí o católico, que não conhece Bíblia, diz: é verdade. Eu fui enganado na Igreja Católica. Esse pastor aí é que sabe de Bíblia mesmo. Rapaz, tá aí. Estou sabendo agora que Jesus é o único mediador. O que é que eles fazem? Isolam o versículo 5 dos versículos 1, 2, 3, 4 e do versículo 6, que dá sentido e completa o sentido do versículo 5. E eu vou mostrar para vocês agora, abra a sua Bíblia, em que Paulo aqui vai falar de duas coisas: intercessão e mediação. E eu vou explicar para vocês o que são as duas coisas. Já disse o que era intercessão, vou explicar o que é mediação. Vamos lá, vamos começar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Depois eu vou abordar o 5 e o 6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, os que têm autoridade, destaque, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Veja que no primeiro versículo Paulo já diz que a obrigação do cristão é interceder. Vou repetir: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E vamos continuar no versículo 3 e 4. Porque isto o quê? Fazer intercessão, deprecação, ação de graça em favor de todos os homens. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Em outras palavras, senhores protestantes, Paulo está dizendo aqui que interceder pelos homens, que é a nossa obrigação como cristãos, agrada a Deus e ajuda na salvação deles e que eles chegam ao conhecimento da verdade. Presta atenção que Bíblia é um livro sagrado, não pode se brincar com Bíblia não, viu? E aí, o versículo que eles isolam. Vocês viram que no versículo 1 Paulo fala em intercessão. Agora Paulo vai falar em mediação. E eu vou mostrar para vocês o que é mediação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E aí, eles param aqui.
Só que o versículo 6 vai dizer o que é essa mediação. E o que é, Lúcio, essa mediação? Está pronto para aprender? Mediação, senhores, queridos católicos e protestantes, é o sacrifício de Cristo na cruz para reconciliar a humanidade com Deus. Tem nada a ver com intercessão de oração. Mediação é o sacrifício, a morte sacrificial de Cristo na cruz para reconciliar a humanidade com Deus, a humanidade que estava apartada de Deus nos seus pecados, a humanidade que era inimiga de Deus foi reconciliada através da morte sacrificial de seu Filho Jesus Cristo. Está aqui no versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Você quer ver uma explicação mais elaborada? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, versículo 15, que vai explicar o que é mediação. Diz lá: por isso, ele, Cristo, por isso ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Ficou alguma dúvida? Intercessão, pedir a Deus por outra pessoa. É seu dever como cristão pedir a Deus por todos os homens. Pelo presidente da República, mas que você tem uma ideologia que não gosta dele, pelos reis, até pelos ditadores, pelos seus inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Mandamento de Cristo. Rezem pelos vossos inimigos. É seu dever interceder por todos os homens, todos. Tá bom? Pelos seus familiares, pelos os seus inimigos, pelas autoridades, todos os homens, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão nas estradas, no trânsito violento que nós temos no Brasil, pelos que estão nos mares, nos barcos, pequenas jangadas para ganhar o pão de cada dia, navios grandes, pelos que estão nos aviões, nos ares, em todo local, pelos que estão nas prisões, viu? Tem que rezar pelos que estão nas prisões, interceder por eles para que se convertam e parem de cometer crimes. Isso é intercessão, está lá no versículo 1, que os protestantes escondem. Admoesto-te, pois, que façam orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, meu irmão, isso é dever do cristão. Tá bom? Eu já provei na Bíblia que os homens intercedem aqui na terra. Agora eu vou mostrar para vocês que no céu é a mesma coisa. No céu é a mesma coisa. É a mesma regra, porque Deus é o mesmo, aqui no céu, em qualquer lugar. Se você pegar uma nave espacial e for para Marte, Deus vai ser o mesmo lá, mesmo que aqui. Tá certo? Deus é o mesmo, Deus não muda, não há sombra de variação. Em qualquer lugar que você chegar, seja na Terra, seja no céu, seja aqui na Terra você vai para outro país. Se você pegar uma nave espacial, né, do Elon Musk, e for para Marte, para Vênus, para qualquer outro planeta, meu filho, Deus é o criador do universo, é o único Deus. Só tem ele de Deus, ele é o mesmo em qualquer lugar. Tá bom? Então no céu é a mesma coisa. Eu vou provar agora em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que os santos no céu estão com as orações dos cristãos aqui da terra. Eu vou entrar nesse detalhe também e provar que as orações foram feitas aqui na terra. E esses santos que estão no céu estão se humilhando, suplicando, se prostrando diante de Cristo, do Cordeiro de Deus, apresentando essas orações e louvando com cítaras, louvando a Cristo. Tá bom? Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Quando recebeu o livro, foi Cristo que recebeu o livro. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui a você, católico, a você, protestante, que se diz evangélico, mas que não segue verdadeiramente o evangelho. Quero fazer uma pergunta aqui a você, sincera. Me explica o que é que essas orações estão fazendo nas mãos das criaturas. Me explica isso aí. Porque o protestante,
ele isola uma parte da fala de Jesus, né? Jesus diz assim: orai ao Pai que está no céu em meu nome, e o Pai te recompensará. Entra no teu quarto, tá, beleza, beleza. Só que o mesmo Jesus que mandou orar ao Pai em nome de Cristo, também, lá em Apocalipse 5, ele mostra a João e mostra a todos nós, aí quem está mostrando é Jesus, ele mostra que os santos no céu estão com as orações dos cristãos. Aí tu me explica aí, meu irmão, que é protestante. O que é que essas orações estão fazendo nas mãos das criaturas? Tu não disse que é só para orar a Deus? Por que as orações não estão direto nas mãos de Deus? O que é que essas orações estão fazendo nas mãos das criaturas, que são os anciãos? Primeiramente, quem são os anciãos? Ancião, na Bíblia, tanto na Assembleia de Israel, na congregação de Israel, como na igreja, que é a nova congregação de Cristo, eram as pessoas mais veneradas, mais respeitadas, né? A sociedade judaica ela era dividida, né? Tinha lá o chefe de 1000, o chefe de 50, tinha lá os anciãos, os sacerdotes, sumos sacerdotes. Então, era uma sociedade que não era anárquica, era uma sociedade em que os anciãos exerciam um papel fundamental no judaísmo antigo e no judaísmo rabínico também. Na igreja, no Novo Testamento, os anciãos são os presbíteros, né? Esses anciãos aí são cristãos já falecidos, são almas, e esses 4 seres viventes aí, geralmente os pais da igreja identificam como sendo os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 24 anciãos aí, é importante que eu diga para você que na Bíblia, no livro de Apocalipse, existe uma coisa chamada gematria judaica. O que é gematria judaica? É a numerologia judaica que atribui a cada letra do alfabeto judaico um número. Então, cada letra do alfabeto judaico tem um número. Os números são muito importantes no judaísmo e na Bíblia de forma geral, né? Então, quando se mostra lá em Apocalipse 24 anciãos, significa que no céu só tem 24 pessoas, não. 28 com os 4 seres viventes. Essa simbologia, os números são simbólicos. Mostra esse 12 com 12, 12 relativo às 12 tribos e 12 relativo aos 12 apóstolos, né? Significa que no céu existem os santos da antiga aliança, como está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 aos 24, que diz que no céu tem os primeiros inscritos no livro da vida, né? Os primeiros inscritos são os nossos irmãos mais velhos, que viveram aí no judaísmo, né? Os primeiros inscritos. E os santos da nova aliança, que são os mártires cristãos, são os cristãos que deram a sua vida, que dão, e ainda hoje dão a sua vida, né? Nós vemos aí inúmeros ataques a cristãos na África, né? Na Síria, né? Você viu que durante o ataque do Hamas a Israel, o patriarca católico de Jerusalém se ofereceu para ir ficar no lugar dos reféns. Isso é ser católico, viu? Isso é ser cristão de verdade. Né? O que é que Jesus diz? O bom amigo dá a vida pelos amigos, né? O bom amigo dá a sua vida por seus amigos, né? Então, esses anciãos aí de Apocalipse capítulo 5, versículo 8, são cristãos já falecidos, estão no céu, estão em tronos, estão com vestes brancas. O que é a veste, Lúcio, na Bíblia? Vestes na Bíblia é a alma da pessoa. Quando Jesus fala nas vestes brancas, ou lá em Apocalipse, que as pessoas alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, é que a alma daquela pessoa está pura, sem mancha do pecado, porque o pecado deixa a alma manchada. As vestes estão puras, estão branquíssimas. Esses homens estão em tronos. O que é que Jesus promete lá para Pedro? Pedro diz assim: olha, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus diz assim para Pedro: na verdade, eu vos digo que na regeneração das coisas, né? Quando o Filho do Homem estiver sentado em sua glória, e ele já está, né? Desde a ressurreição, desde a ascensão aos céus, vocês receberão tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os santos com Cristo recebem tronos e realeza, porque eles estão com coroas de ouro na cabeça. Tá bom? Então, esses anciãos são cristãos falecidos, são mártires. São os grandes santos da igreja que faleceram, estão com Cristo no céu.
como mostra lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, que os espíritos dos justos estão no céu com os anjos, com Cristo e com o Pai. Muito bem. Esses anciãos estão com as orações de terceiras pessoas em seu poder, mas não era para estar com Deus, não, essas orações, senhor protestante. Está nas mãos das criaturas fazendo o quê? Muito simples. Isso mostra que no céu acontece a mesma coisa que em Gênesis 20 e em Jó 42. Deus quer que essas orações sejam apresentadas a Ele por pessoas santas e sem pecado. Tá bom? Deus quer que essas almas, esses santos, intercedam, apresentem essas orações. E o interessante, meus queridos, é que essas orações, elas são simbolizadas como incenso. Por que incenso, Lúcio? A resposta, vá lá na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, está no Salmo 141, versículo 2, que diz que as orações que são feitas aqui na terra sobem diante de Deus como incenso. Vou ler aqui para vocês. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Nós sabemos que existiam 2 sacrifícios no templo, um de manhãzinha e outro de tarde, né, o Corban Gadol, e que o salmista aqui está dizendo que as orações dele vai subir diante de Deus como incenso. E Jesus completa lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, mostrando que essas orações de fato sobem diante de Deus como incenso, mas pela intercessão de quem? Dos santos dele, são os anciãos, tá certo? Dos santos dele. Ah, Lúcio, mas será que ninguém pode orar direto a Deus? Pode. A Igreja Católica ensina que você pode orar direto a Deus. Você não está impedido de orar direto a Deus. Especialmente quando o católico, ele comunga e ele confessa primeiramente seus pecados ao sacerdote. E aí vem outra observação. Não existe confissão direto a Deus sem passar pelo sacerdote dele. Desde Levítico, capítulo 5, até Atos, capítulo 19, a toada é a mesma. Tem que ser diante de homens autorizados por Deus, tá bom? Então, quando um católico confessa seus pecados, mas não é qualquer confissão, é confessar com toda a sinceridade e disposto e determinado a não pecar mais. Porque se confessar já prevendo que no futuro vai pecar de novo, essa confissão não é válida. Pois bem, o católico que confessa a Deus e comunga a Santíssima Eucaristia, ele está naquilo que a Igreja Católica chama de estado de graça. No estado de graça, você pode tranquilamente rezar, orar a Deus, sem precisar de nenhum intercessor. Mas é bom que tenha um intercessor. É bom. Eu sempre gosto de pedir a intercessão dos santos. Porque eles já estão puros, muito mais puros do que eu, são muito mais santos do que eu, e na Bíblia existem graus de santidade, tá certo? Você pode aperfeiçoar a sua santidade. São muito mais santos, são muito mais puros do que eu, e por isso tem muito mais intimidade com Deus do que eu, porque eu estou aqui na terra e eles estão lá no céu juntinho de Deus. E podem pedir por Deus. Aliás, podem pedir a Deus em meu favor. Tá bom? Então, esses anciãos de Apocalipse se prostram, apresentam a Cristo as orações. Aí você me pergunta, mas se Cristo é onisciente, será que ele não já sabia o conteúdo dessas orações? Será que Deus não é onisciente? Será que Deus é retardado, que ele não sabe o conteúdo dessas orações? Claro que sabe. Claro que Deus sabe, porque Deus é onisciente. Aliás, Jesus diz lá em Mateus, eu esqueci agora se é Mateus 19, se é Mateus 11. Não. Lembrei agora. É Mateus capítulo 6, versículo 8. Jesus diz que Deus já sabe das nossas necessidades antes da gente abrir a boca para pedir. Ou seja, Deus já conhece o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente vai pedir, Deus sabe quais são as nossas necessidades. É evidente que essas orações de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, o conteúdo delas, os pedidos que estavam nessas orações, ou os louvores, porque oração você não ora a Deus somente para pedir, você pode orar a Deus para louvar. Aliás, eu recomendo que vocês façam muito isso. Eu louvo a Deus no trânsito, quando eu estou pilotando a minha moto.
quando eu estou no trânsito dirigindo meu carro, bendito seja Deus, louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus por ter criado esse mundo tão bonito para que a gente possa trafegar no meio dele, desfrutar desse céu azul bonito, desse mar tão bonito, dessa natureza verde. Bendito e louvado seja Deus por ter nos dado esse presente. Então você tem um dever, e para mim é um prazer louvar a Deus. Eu não oro a Deus só para pedir. Isso é coisa de cristão hipócrita. Não existe na Bíblia oração só para pedir. Você tem um dever de orar a Deus para agradecer, para louvar a grandeza dele. Paulo diz, orai em todo lugar, orai a todo momento. Tá bom? Então, nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que esses cristãos fizeram orações, e essas orações subiram como incenso diante de Deus, pela intercessão de quem? Dos anciãos da igreja. Não tem como você inventar lorota para refutar isso aí. Dos anciãos, e Deus já sabia do conteúdo dessas orações. Mas Deus repetiu a mesma coisa que ele fez em Gênesis 20 e Jó 42. Ele exigiu, ele quis, determinou que aqueles santos intercedessem, apresentassem a ele as orações dos santos aqui da terra. Tá bom? Então, Apocalipse. Aí eu quero aqui falar em uma objeção protestante que é muito interessante. Meu irmão tem alguma observação para fazer, algum comentário? Porque eu venho falando aqui há muito tempo, né? Gosto até de falar assim sem interrupção, porque às vezes a gente fala e alguém interrompe, e a gente acaba perdendo o fio da meada. Mas se o meu irmão tiver algum comentário, pode ficar à vontade, meu querido. Pode ficar à vontade, não me deixe falando sozinho, não, certo? Que eu aqui quero abordar aqui algumas objeções protestantes. Eu posso continuar? Meu irmão, estou aqui, hoje eu sou todo ouvidos, estou só aqui para aprender mesmo hoje. Para a honra e glória Pode de dar Deus. seguimento. Muito bem. Jesus seja louvado. Uma coisa interessante, uma coisa muito interessante, que eu vejo, né, nesses 8 anos de debate que eu tenho com os nossos irmãos protestantes, é uma objeção, assim, sem pé nem cabeça, que eu não sei de onde é que o camarada tira isso. Porque os protestantes, como muitos deles como ainda são muito carnais, eles têm assim, uma coisa até interessante de projetar no céu as imperfeições da terra. Isso é um absurdo. Nós sabemos que o céu é total perfeição. Mas o cara projeta no céu as imperfeições da terra. Você sabe muito bem, você que está nos ouvindo aí sabe muito bem, que se você pegar aqui 2 celulares e colocar um em cada ouvido, se a tua mãe ligar para você e o teu chefe lá do teu trabalho ligar para você ao mesmo tempo, você pode até entender o que eles estão falando, mas o entendimento não vai ser legal. Você não vai conseguir absorver as 2 conversas ao mesmo tempo, com 100% de atenção que você absorveria se você estivesse usando só um celular. Então, tu fala aqui com o teu chefe uma coisa, teu chefe fala uma coisa, a tua mãe fala outra coisa aqui no telefone, você não vai prestar atenção nem no que a mãe está dizendo, nem no que o chefe está dizendo. Por quê? Porque você é ser humano e você é limitado. Aqui nesse mundo, nós temos um corpo. E nosso corpo tem limitações. Tem sono, tem fome, tem sede, né? Nós temos emoções. Nós somos aqui nesse mundo cheio de limitações, nós somos imperfeitos. Ao contrário dos santos no céu que estão em perfeição, são perfeitos, como mostra Hebreus 12, 23, aqui na Terra nós somos imperfeitos. Infelizmente, os nossos amados protestantes querem pegar essa imperfeição aqui e jogar ela no céu, cara. É impressionante a falta de discernimento espiritual e até carnal. E aí o protestante diz assim, mas Lúcio, não pode haver intercessão, porque Maria, porque José, porque Paulo, porque Pedro, esses santos, esses mártires que estão no céu, não podem escutar milhões de pessoas orando para eles ao mesmo tempo. Eu vou mostrar na Bíblia que eles podem sim. Eu vou mostrar agora em Apocalipse capítulo 5. E aí o cara cria um outro conceito que não tem na Bíblia, que é assim, olha, se, por exemplo, Maria escutasse todas as orações que são feitas no mundo, né?
ela seria onisciente, ela seria onipresente. E uma criatura, que Maria é uma criatura, não pode ter esses atributos. Essa é a objeção mais usada. Maria, Pedro, Paulo, João, Santo Inácio, São Francisco de Assis, eles não têm a onipotência, a onisciência, a onipresença, de forma que eles possam escutar todas as orações de milhões de cristãos aqui desse mundo. E aí é onde eu pergunto a um protestante, aonde é que a Bíblia define onisciência como sendo a capacidade de escutar as orações desse planeta? Porque eu acho que o camarada que disse aí, ele faltou às aulas de geografia, meu irmão. Ele faltou às aulas de geografia. Eu acho que ele está considerando que no universo só existe o planeta Terra. Ele está inventando o conceito aí de onisciência que não está na Bíblia. A Bíblia não diz que a onisciência é isso aí. Em versículo nenhum. Eu vou aqui fazer aqui um joguinho bem carnal, como os protestantes gostam de serem carnais e fazerem comparações mundanas com o céu, né? Compara o céu, que é uma coisa perfeita, com o mundo incorrupto e imperfeito. Eu também vou me dar a liberdade de usar uma comparação bem humana, bem mundana, que é o tamanho do universo. Nós sabemos que o universo conhecido hoje, ele é formado por entre 200 e 400 bilhões de galáxias. É um número tão grande que a mente humana não consegue compreender, não consegue calcular. Isso é o universo conhecido. O universo não é todo conhecido. O universo está em expansão. E a Bíblia prova isso, está na Bíblia isso aí. Na Bíblia diz que Deus está desenrolando. Deus é aquele que desenrola os céus como se fossem cortina para neles habitar, como se fosse um rolo. Né? Uma linguagem humana simples que Deus usa, mas nós sabemos cientificamente que o universo está o quê? Em expansão. Exatamente como diz a Bíblia. Deus desenrola os céus. O universo está se expandindo. Ele está ficando mais gigantesco ainda do que já é. Mas perceba que o nosso planeta Terra, vá no Google aí, vá no Google Imagens, dá um Google aí e coloca lá planeta Terra em relação à Via Láctea. Cara, nós não estamos nem sequer no centro da nossa Via Láctea. Nem sequer no centro da nossa Via Láctea nós estamos na periferia, nenhum dos braços da Via Láctea. E eu estou falando de uma só galáxia que tem mais de 100 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. E nesses 100 bilhões de corpos celestes, estrelas, planetas, supernovas e etc., o nosso planeta Terra, onde estão os cristãos, é um pontinho de areia, um pontinho insignificante no meio de uma só galáxia. A Via Láctea é tão grande que, se fosse possível você pegar uma nave espacial e viajar à velocidade da luz, que é a 300 mil km por segundo, você levaria mais de 100 mil anos-luz para atravessar de uma ponta a outra da Via Láctea, não é do universo, é da Via Láctea, que é só uma das 200 ou a 400 bilhões de galáxias que existem no universo conhecido. Como é que você, protestante, vem dizer que uma pessoa no céu escutar as orações de um planetinha perdido na imensidão da Via Láctea, isso aí é ser onisciente? É muita falta de senso de proporção. Mas eu vou dar uma dica para você. Isaías 40, 26. Você vá no Google, você vá no ChatGPT, vá no Google, pesquise a quantidade de galáxias conhecidas. Porque esse número ele pode variar. Nós temos hoje acho que é Deep Web, né, que é o novo telescópio espacial que substituiu o Hubble. E o Deep Web, acho que é Deep Web, me corrija, por favor. Pode ser Deep alguma outra coisa. Ele é muito mais preciso do que o Hubble e ele dá imagens muito mais nítidas. Pode ser que os números de galáxias que estejam sendo descobertas, esses números vão aumentando à medida que o telescópio ele consiga ir a locais mais longe do universo, né? Ele consiga fotografar locais mais distantes.
Mas nós temos no universo conhecido entre 200 e 400 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 ou mais bilhões de estrelas. Sabe o que Isaías 40, 26 diz, meu querido católico e meu querido protestante? Que Deus conhece cada estrela pelo nome. Pasme. Durma com um barulho desse. Isso é onisciência. Isso é onisciência. É um Deus que sabe o que é que está acontecendo em cada canto do universo, conhecido e desconhecido. Não é o santo saber das orações de um planetinha perdido na imensidão da Via Láctea, não. A Bíblia não define a onisciência como sendo isso aí, não. Nem a onipresença. Mas eu quero desafiar você, protestante. Eu quero desafiar você, com todo respeito, sem nenhum tipo de falta de respeito, com a máxima vênia, com a máxima licença, eu quero desafiar você a ter coragem de prescrutar as Escrituras com toda a honestidade, porque a Bíblia mostra na prática, ela não mostra na teoria, ela mostra na prática, que sim, as criaturas que estão no céu escutam as orações de todas as pessoas. Vou mostrar para você agora. No mesmo Apocalipse, capítulo 5, aonde no versículo 8 eu mostrei que os santos estão com as orações dos cristãos, eu vou mostrar agora, nos versículos 11 a 14, como até mesmo João, que ainda não tinha morrido, ele foi arrebatado em espírito ao céu, até mesmo João foi capaz, em Cristo, de ouvir todas as criaturas louvando a Deus. Até João. Os anciãos, que são os falecidos anciãos da igreja, também ouviram, e os 4 seres viventes também ouviram todas as criaturas louvando a Deus no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Bora lá. Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 a 14, diz o seguinte. Isso é João falando, já? João narrando. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Isso é no céu. Vamos ver se João escuta quem está na terra. Bora lá. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Olha aí. Quem disse isso, quem deu esse louvor, foi a galera que está no céu, os milhões e milhões. Vou repetir. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E agora vamos para a cereja do bolo. E ouvi, olha aí, João, viu? E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Olha aí, João ouviu a todas as criaturas que estavam no céu e todas as criaturas que estavam na terra, porque João estava no céu, ele foi arrebatado em espírito, e no céu tudo é perfeito, João participou dessa perfeição. E por isso, em Cristo, ele foi capaz de ouvir todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, louvando. Olha aí, fazendo oração de louvor a Deus. Vamos ver se os anciãos e os 4 animais viventes, né, que são os santos da igreja, né, que são simbolizados aqui nos anciãos e nos 4 seres viventes. Vamos ver se eles escutaram também, né? Vamos ver se os santos no céu, depois que morrem, depois que vão para lá, que a alma fica juntinho de Deus, vamos ver se eles escutam também? Vamos lá. E os 4 animais diziam, amém. Olha aí, a galera do céu, da terra, do mar, debaixo da terra, todo mundo louvando a Deus, e os 4 santos, né, os 4 evangelistas dizendo, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Olha aí, todo mundo escutou. João escutou,
Os 24 anciãos escutaram a oração de louvor e se prostraram adorando a Deus, concordando com a oração. E os 4 seres viventes também escutaram e disseram amém. Está provado que eles escutam no céu as orações de todas as pessoas aqui da terra. Está provado. Se você tiver alguma refutação, por favor, vá nos comentários do vídeo e faça a sua refutação. É impossível refutar. Vamos de novo para Apocalipse, no comecinho dele. Continua no capítulo 5, tá? Capítulo 5 interessantíssimo. Eu estou insistindo aqui no capítulo 5. Olha aí, né? Tinha lá no céu um rolo com 7 selos, e esse rolo tinha que ser aberto. Esse é o contexto. E João diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Aí eu pergunto para você, como é que de milhões de pessoas que habitavam a terra, nenhuma delas foi achada digna? Como é que João sabia disso? Como é que João conhecia cada pessoa desse planeta para saber que nenhum deles era digno de abrir o livro? Somente Jesus era digno. Fica a minha pergunta para você, né? Que para você saber que ninguém é digno, você tem que conhecer todo mundo, né? Apocalipse, capítulo 6, vamos mudar de capítulo, né? Onde João no céu escuta todo o povo da terra. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15, 16 e 17. Vai dizer o seguinte: então, os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí eu pergunto a você, como é que João, sem ser onisciente, pôde escutar o povo da terra se ele estava arrebatado ao céu? Que aí João fala que todos, né? Todos, os grandes, os poderosos, os escravos, os pequenos, todo mundo. Como é que João podia escutar essa galera se ele estava no céu? Arrebatado em espírito. Aqui na terra ele também não podia escutar porque ele estava numa ilha, preso. Se ele tivesse em espírito e corpo aqui na terra. Mas ele estava no céu, né? E nós temos outras. Eu não quero aqui me alongar, porque já faz bastante tempo que o vídeo está aqui sendo gravado. Mas eu já provei que os santos intercedem na terra, Gênesis 20, Jó 42, 1 Reis. Eu já provei que os santos intercedem no céu. E agora, eu vou provar a intercessão dos anjos. Vou falar rapidamente aqui, né, para não me alongar tanto assim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar, antes de falar da intercessão dos anjos, eu vou falar da intercessão do Espírito Santo e de Jesus, tá certo? Porque, como o protestante esconde o versículo 5, isola o versículo 5 o nosso irmão, houve um problema com a internet dele, provavelmente, né? Esperamos aqui que ele volte. Como os nossos irmãos isolam o versículo 5 e dizem que só há um mediador, né? Só há um intercessor. Tem uns que dizem assim, olha, só há um intercessor, Lúcio. Eu provo que não. Só o capítulo 8 de Romanos vai provar 2 intercessores. Vamos lá, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui tem o Espírito só tem intercessor. E aqui Jesus, Romanos 8, 34. Mesmo capítulo, Romanos 8, versículos 26 e versículo 34, vão provar que existem vários intercessores. Romanos 8, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também
também intercede por nós. Ora, se Cristo também intercede por nós, se essa palavra também é usada, significa que não é só Cristo que intercede. Outras pessoas intercedem. Tá certo? Intercessão dos anjos. Jó, capítulo 5, versículo 1. Ele faz, desafiando Jó, que estava passando por um sofrimento, pergunta o seguinte: chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Esses santos aqui é entendido como sendo os anjos, tá bom? Jó 33, versículos 19 a 26. Houve um problema com a sua internet, meu irmão? Houve um probleminha aqui, mas deu para voltar agora, deu certo aqui. Que bom, que bom. E aqui em Morada Nova também, toda noite é sagrado faltar energia elétrica por alguns segundos. E graças a Deus, a cota de hoje já foi atingida, nós já ficamos sem energia elétrica por alguns minutos e já foi restabelecida. Voltando. Jó, capítulo 33, isso aí vai ser confirmado por Jesus, lá em Lucas. Jó 33 diz o seguinte, que aquele homem que peca, que está em estado de perigo de ser condenado, né? A partir do versículo 22, diz o seguinte: sua alma aproxima da sepultura e sua vida daqueles que estão mortos. Se perto dele quem? Do pecador. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre mil, algumas bíblias protestantes vão dizer de forma desonesta, um intérprete entre mil, mas a palavra é intercessor mesmo. Se perto dele se encontrar um anjo, um intercessor entre mil, para ensinar-lhe o que deve fazer, ter piedade dele e dizer para Deus, né? Poupai o de descer a cova, pois recebi o resgate da sua vida. Sua carne retomará o vigor da mocidade e ele retornará aos dias de sua adolescência. Ele rezará a Deus. Ele quem? O anjo. Ele rezará a Deus, que lhe será propício, contemplará com alegria a sua face e restituirá ao homem a sua justiça. Contemplará, o anjo contemplará com alegria a face de Deus, porque Jesus diz, né? Porque os anjos deles, dos pequenininhos, contemplam a face, sem cessar a face do meu Pai. Essa intercessão dos anjos aqui é confirmada por Jesus em uma parábola lá em Lucas, capítulo 13, versículo 6 a 9, onde Jesus diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, ó, disse-lhes também essa comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar o fruto, não achou. Disse ao viticultor, eis que 3 anos há que venham procurando fruto nessa figueira, e não o acho. Corte ela, porque ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu, o viticultor que é o anjo. Esse homem que plantou a vinha é Deus. Um homem havia plantado uma figueira, uma figueira, desculpa, perdão. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não achou. Que fruto é esse? Fruto do Espírito Santo. Os frutos do Evangelho. Né? Pelos seus frutos conhecereis. Tá bom? O homem havia plantado uma figueira, esse homem é Deus, é uma parábola. Tá? E indo buscar fruto, ou seja, os frutos da conversão, as ações de graças, né? A pregação do Evangelho, a edificação da igreja, não o achou. Disse ao viticultor, ao anjo, eis que há 3 anos que venho procurando o fruto nessa figueira e não o acho. Corta, para que ela ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Isso aí é a mesma história de Jó, em que o anjo intercede pela vida de um homem pecador. Tá bom? E para finalizar a minha explanação bíblica da intercessão dos anjos, já provei a intercessão dos homens na terra, provei a intercessão dos homens no céu, estou provando a intercessão dos anjos. Eu quero aqui falar de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, que diz o seguinte, adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar de Deus no céu, né, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. Então, assim como os anciãos e os 4 seres viventes
e também João, em Apocalipse capítulo 5, escutaram as orações de todas as pessoas da terra, né, louvando a Deus, esse anjo aqui também ofereceu as orações de todos os santos, ó, todos, junto ao altar de Deus. E essas orações foram atendidas. A Bíblia mostra que depois que o anjo ofereceu, né, intercedeu por esses cristãos, começou a sair relâmpagos e vozes e etc. E Deus começou a agir, tá bom? Então, meus queridos católicos, meus irmãos protestantes, são essas as minhas explanações bíblicas, né? Provando a intercessão dos santos. Eu quero dizer para vocês que isso é uma prática judaica. Aliás, depois nós podemos fazer uma live falando sobre as raízes judaicas da Igreja Católica, porque 90% de nossas práticas e nossas crenças vem direto do judaísmo, posto que os primeiros cristãos eram todos judeus e eles faziam aquilo que nós fazíamos, criam aquilo que nós temos hoje. Intercessão dos santos, acendimento de velas, a reza pelas almas, que no judaísmo é o Kadish, e Paulo faz o Kadish pela alma de Onesíforo, lá na carta a Timóteo, o valor da Tzedakah, que é a misericórdia em benefício das almas. Paulo dizia que os primeiros cristãos se batizavam em favor dos mortos, né, para que aquelas almas recebessem os méritos daqueles batismos. Isso aí a gente só vai entender quando a gente estuda o judaísmo, tá certo? Porque o protestantismo é como aquela pessoa sem memória que foi encontrada na beira de uma estrada, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe quais são suas origens, suas raízes. A Igreja Católica não, a Igreja Católica basta você ler Romanos 11, versículos 17 a 20, você vai ver que a igreja foi enxertada na Oliveira Judaica original, e por causa deste enxerto, ambas as religiões compartilham diversos elementos em comum, tá bom? Então nós visitamos os cemitérios, nós acendemos vela pelas almas, nós temos a missa de sétimo dia, que no judaísmo é a Shivá judaica, nós temos um monte de coisa. E a crença na intercessão dos santos é outra dessas crenças, é outra dessas coisas judaicas que nós temos, ensinada amplamente pela Bíblia, né? E que no judaísmo, por exemplo, você vai nas fontes judaicas, em vídeos, assim, que pessoas que vão para Israel, né? Hoje nós estamos na era da informação, qualquer pessoa vai para Israel, grava um vídeo ali num cemitério judaico, numa cerimônia judaica, você vê que os judeus, há mais de 3.000 anos, segundo eles próprios, né? Há mais de 3.000 anos, eles vão no túmulo da matriarca Raquel, tá certo? Pedir a intercessão de Raquel junto a Hashem, que é o Altíssimo, até para arranjar casamento, para arranjar emprego, pela saúde, do mesmo jeito que nós fazemos com os nossos santos, tá bom? Então, o Talmud fala que Josué e Caleb, né, que foram os dois espiões mais honrados que Moisés enviou, né? Acho que foi Caleb que foi nos túmulos dos patriarcas pedir a intercessão deles, né? Para que aqueles espiões com má fé, que dizia que não ia dar certo, né, com energia negativa, com um pensamento negativo, que dizia que não ia dar certo, a terra prometida, que era a terra de gigante, que não sei o quê, que eles não prevalecessem, tá bom? Então, as nossas práticas vêm do judaísmo, as nossas crenças vêm do judaísmo, nós podemos depois gravar um vídeo falando sobre isso, mas se você vai em Israel, você vai visitar um túmulo de um tzadik, de um justo, né? Como mencionado lá em Hebreus 2:23, né? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Se você vai lá, você vai ver o judeu, né? O minyan, né? Aquele grupo de 10 pessoas, né? Rezando o Kadish pela alma, ou pedindo alguma intercessão, né? Enaltecendo a Deus, né? Acendendo velas. Você for no túmulo de algum patriarca, de algum santo do judaísmo, você vai ver um monte de vela acesa aí, você vai entender de onde vem a prática católica. Ao contrário desses protestantes que não são estudados, que têm preguiça de estudar as coisas, não, joga tudo nas costas do paganismo, né? Não, as práticas católicas vieram do paganismo, não sabem nada do que estão dizendo, nunca leram um livro de religião comparada, né? Nunca tiveram realmente aquela honestidade de estudar, e é muito mais fácil simplesmente julgar, apontar o dedo e julgar, né? Que é a leviandade no seu mais alto grau. Você apontar o dedo e julgar as coisas e as pessoas, sem antes você conhecer, né, a origem das crenças, sem antes você conhecer o porquê das coisas, porque tudo tem uma explicação, tá bom? Então, eu finalizo por aqui, minha explicação bíblica. Se o meu irmão quiser comentar, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Meu irmão, só tenho a lhe agradecer mesmo, essa participação mais do que especial, tá bom? Espero que seja o primeiro de muitos vídeos que virão,
E é isso, meu irmão. Se você quiser acrescentar alguma coisa, agradecer, mandar um abraço para alguém, fique à vontade. Eu quero agradecer a paciência das pessoas, né? Nós já estamos com quase 2 horas de 1h30. vídeo, né? Quase Pois é. 2 horas. A paciência das pessoas, né? Somente pessoas que realmente têm algum compromisso vão assistir o vídeo até o final, porque nós vivemos numa sociedade muito corrida, né? Nós vivemos na era que você pega o WhatsApp aqui, você pega o Instagram e você passa ali o dedo e você vê diferentes histórias acontecendo ao mesmo tempo e as coisas são muito corridas e as pessoas acabam criando muita ansiedade e acabam querendo que as coisas sejam muito rápidas e nem sempre é assim, nem sempre é assim, né? Às vezes é preciso que a gente veja e reveja vídeos longos como esse para poder aprender, para poder conferir se é assim mesmo que está na Bíblia, né? E se você quiser enriquecer com as suas críticas construtivas, né? Nada de ataques rasteiros, porque eu não gosto disso, mas se você quiser enriquecer a discussão com críticas construtivas, com seu ponto de vista contrário ou a favor, fique à vontade para fazer os comentários aí abaixo do vídeo, mas é a prova bíblica, não tem refutação que destrua isso, né? Os protestantes, infelizmente, né, não todos, mas alguns protestantes, eles criam aqui o absurdo de que você no céu vai ficar mais imperfeito do que você estando aqui, bicho. É uma coisa impressionante. Quer dizer, aqui na Terra, com todos os seus defeitos, né, você sendo um cristão mediano, você tem ser aquele grande cristão, aquela coisa fervorosa. Não, você sendo um cristão mediano, você tem, ou se espera que você tenha, a caridade suficiente para rezar pelas pessoas, para pedir a Deus pelas pessoas. Ah, o teu vizinho tá passando por uma situação financeira difícil, aí tu vai lá no teu quarto e pede a Deus, oh meu Deus, fulano de tal, eu tô lhe pedindo pelo meu vizinho, fulano de tal, ele está passando uma situação difícil, estou lhe pedindo que o Senhor abençoe ele para conseguir um emprego, ou para que a empresa dele prospere, para que dê tudo certo, né? Se você tem caridade, tá lá uma pessoa que tu conhece, teu amigo, tua amiga, doente, passando também por uma situação de saúde difícil, debilitante. Se você tem aqui na Terra, com todas as suas imperfeições, com todos os seus pecados, se você tem a caridade suficiente, sendo imperfeito, para pedir a Deus por essa pessoa, pelo amor de Deus, me responda como é que você vai chegar no céu em estado de perfeição e vai se tornar uma pessoa egoísta, que não vai pedir pelas outras pessoas. É incompatível com santidade, é incompatível com o céu. No céu só tem perfeição. Como é que tu vai chegar no céu e ser uma pessoa egoísta? Como se o céu fosse igual a esse mundo corrupto, em que existe egoísmo. Quer dizer, é uma coisa impressionante. É assim, é até difícil comentar assim, a falta de discernimento de alguns protestantes. É impressionante. Eu agradeço a sua paciência, peço que Deus abençoe a você grandemente, pela intercessão de todos os santos e santas do Senhor, da Virgem Maria Santíssima, tá bom? Peço que Deus abençoe a todos quantos virem a assistirem a totalidade desse vídeo. E com isso eu me despeço, desejo boa noite a todos, né? Desejo boa noite a você, meu querido irmão, que Deus te abençoe grandemente, né? Que te proteja em todos os seus caminhos e até a próxima oportunidade, tá bom? Quando a gente vai gravar muitos outros vídeos, tá bom? Até a próxima oportunidade. Igualmente, meu irmão. Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado a sua presença, tá bom? É isso aí. Até uma Estou à próxima. disposição. Estou à disposição. Como católico que sou e catequista que sou, né? Eu sou escravo de todos os católicos, de todos os cristãos. Eu sou escravo. Está lá em Mateus 20, 27, está lá em Gálatas 5, 13. Né? Sede servos uns dos outros. E São Paulo diz, considerai os outros superiores a vós mesmos. Então, eu sou escravo dos outros para compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que Deus me revela, aquilo que o magistério da Santa Igreja me revela. É isso aí, meu irmão. Até mais, viu? Deus abençoe a todos. Igualmente, a você também. Até mais, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.